E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês um vídeo, digamos, um pouco diferente do que normalmente eu trago aqui no canal, né? Os últimos foram bem aleatórios, mostrando algumas instalações elétricas ali de wallbox, esse tipo de coisa. Caso você não tenha visto, corre aí no canal, se inscreve, dá uma olhada nesses vídeos. Eu mostrei aí algumas coisas para a galera que está interessada nessa parte de carros elétricos. Então eu fiz desde a instalação do quadro de proteção, da parte do wallbox, tá tudo aí no canal. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o meu setup, né, que é onde eu trabalho, edito meus vídeos, né, eu trabalho de casa, então onde eu realmente trabalho mesmo no meu dia a dia é basicamente aqui. Né. Eu vou mostrar alguns detalhes, algumas coisas curiosas que também podem ajudar vocês aí na organização da sua casa na hora que você estiver montando um escritório, alguma coisa que eu acho que fica legal, né? Eu curto pelo menos esse visual um pouco mais industrial que vocês vão ver agora. Como vocês podem ver, eu não uso uma mesa padrão, uma mesa usual. Eu utilizo como mesa aqui um mini porta-pallet, que é o que eu deixo de recomendação. Se você não liga para esse visual um pouco mais industrial e quer realmente uma coisa mais modular e organizada, você pode utilizar aí um mini porta-pallet. Eu vi o pessoal de impressão 3D usando e eu acho extremamente útil, e ele é bem resistente, aguenta muito peso, e assim, é uma parada que foi coringa aqui para minha organização que eu precisava, né? Como vocês podem ver, a gente tem ali na parte superior algumas coisas que eu uso menos, né, no meu dia a dia, então são algumas ferramentas, uma cadeira de praia, né, uma tralha ali que a gente deixa nessa parte superior. Nessa parte aqui de baixo, eu deixo o meu computador. Ele é um 9600 da AMD 9600X, com uma 5070 Ti e 64 GB de RAM. Tem uma plaquinha de vídeo da Aorus ali, né, uma placa de vídeo que suporta até processadores bem mais potentes, né, e eu deixei ali para caso a gente for fazer um eventual upgrade, a gente consiga fazer com tranquilidade. E esse carinha é um gabinetezão aquário da NZXT, como vocês podem ver. A gente deixa ali, tem algumas plaquinhas de impressão, algumas coisinhas, e a minha impressora 3D. E ela tem algumas personalizações legais também, né? A gente tem uma torrezinha para poder colocar os filamentos aqui na vertical, né? Tem um porta-pup de impressão, bem legalzinho também. Eu tô até com uma pecinha para poder instalar, vou ver se eu faço um vídeo para vocês depois dela. Tem algumas mesinhas de impressão diferentes que eu utilizo, né? Como essa daqui, que é texturizada. Vocês viram algumas ali atrás também. E a gente tem aqui essa parte onde eu coloco alguns materiais de impressão 3D, alguns filamentos, né? A gente tem ali bastante coisa que a gente pode utilizar. Tem umas coisinhas de cachorro que a gente deixa ali também, e aqui embaixo é a minha estação de trabalho real, né? Antes de vir aqui para minha estação de trabalho, vamos passar aqui do lado, onde a gente tem aqui, digamos, a estação de trabalho da minha esposa, apesar dela não estar trabalhando no momento. A gente tem aqui alguns videogames, tem um Switch 2 aqui, um Switch 1, né? E a gente também vai ter nessa parte agora, vindo para o meu espaço aqui, a gente vai ter aqui realmente o meu ambiente onde eu personalizei para ficar do jeito que eu queria. Tem uma caixinha de som da Tomate, vamos começar aqui por essa parte do fundo, que eu fiz uma impressão 3D para poder imprimir essa prateleirinha, que ela encaixa realmente na parte aqui do mini porta-pallet. Isso é uma das vantagens dele ser super modular. Então eu só fiz, né, a impressão, coloquei ele encaixa ali na parte do fundo e fica como se fosse uma prateleira onde eu coloco as caixas de som. Aí eu aproveito bem o espaço e ele não fica ocupando espaço na minha mesa. E a mesma coisa ali para outra, né, caixinha de som. O cabeamento da minha máquina, ele meio que passa aqui por trás e chega aqui para poder ligar os periféricos, os monitores e tudo mais. E nessa parte de baixo aqui a gente vai ter um Mac que eu utilizo para poder trabalhar, né? Esse cara, ele já fica ligado ali e eu faço só o switch para poder mudar os monitores e os periféricos e utilizar ou no meu computador ou então no Mac. Aqui nessa parte vocês vão ter mais ou menos a visão que eu tenho na hora que eu vou trabalhar, né? Então ele tem os meus dois monitores, é um monitor OLED de 240 Hz, 4K, e esse cara é um monitor 4K IPS normal mesmo. Aí eu fiz algumas personalizações, né? A vantagem do mini porta-pallet, você pode colocar as prateleiras dele mais ou menos em qualquer altura, então você pode realmente fazer uma personalização, um ajuste fino, do jeito que você quer nele, né? Tem aqui um iPadzinho Pro, onde eu às vezes coloco um videozinho, uma coisa para poder ficar rodando de fundo. Eu deixei aqui, tem um Mio Mini, eu nem jogo tanto ele, mas ele é legal pra gente poder pegar um joguinho retrô, alguma coisa ali do Game Boy, Super Nintendo, ele é bem legal para isso. Eu tenho aqui um tecladinho da Logitech, é um 915, deixa eu ver, não, deixa eu dar uma olhada nele. Ele é um G915
X da Logitech, bem legalzinho. Quero ver em que relação à durabilidade, né? Vamos ver quanto tempo que esse carinha dura. Eu já tô mais ou menos 1 ano com ele. E eu tenho aqui um G604, tem uns botõezinhos lá na lateral aqui. Esse mouse, ele é bem legal. A única coisa ruim é que ele vai derretendo à medida que você vai usando ele. Então tinha uma borracha aqui que foi literalmente se desfazendo. Aí eu imprimi essa parte amarela aqui, colei nele, imprimi na impressão 3D mesmo, só para poder dar esse acabamento, ficar legal. Aqui a gente tem alguns controles, né, de videogame que eu utilizo. Tem esse Apex 4, mas eu não recomendo ele. Ele foi um controle que literalmente parou de funcionar depois da última atualização. A parte de iluminação dele não funciona, não dá para poder utilizar o display dele ali para poder fazer configuração nenhuma, a gente não consegue utilizar eles. Só no cabo ligado na máquina, ficou bem ruim, assim, não recomendo mesmo. E aqui nós temos um controlinho de PS5, né? Esse controlinho de PS5 basicão, eu só fiz umas modificações nele, coloquei essa proteçãozinha, porque todo mundo que tem controle de PS5 sabe. À medida que você vai jogando, esse carinha vai literalmente derretendo a borracha dele, fica uma porcaria, fica grudento, fica bem nojento. Aí eu coloquei essa proteçãozinha nele e eu mudei os analógicos para poder ser aquele analógico atualizado com Hall Effect, então não vai dar drift. Aí eu fiz essas modificações nele e eu utilizo ele tanto aqui no computador quanto lá no PlayStation 5. Tem mais algumas outras tralhas ali, né? Se você tiver alguma curiosidade sobre uma específica, deixa aí nos comentários que eu vou trocando ideia. O vídeo hoje foi para poder mesmo mostrar o setup, mostrar alguns detalhes. Mais pra frente eu devo gravar vídeos específicos mostrando alguns produtinhos, algumas coisas que normalmente eu compro ali no AliExpress. Eu vejo que muita gente tem dúvida ou me pergunta, alguns amigos me perguntam sobre, então eu vou trazer algum conteúdo para poder mostrar e recomendar aí para vocês também. Né? Eu vou ficando por aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários. E eu acho que eu vou deixar no comentário fixado desse vídeo algumas sugestões de mini porta-pallet, caso vocês queiram, porque esse cara, eu vou te falar, foi o que me salvou, porque aqui a minha estrutura inicial era literalmente uma prateleirona aqui que eu coloquei com uma mão francesa, só que aí eu precisava colocar meu computador, eu precisava colocar impressora 3D, eu não tinha espaço. E o mini porta-pallet foi o que resolveu, assim, e todo mundo que eu vejo que utiliza ele não se arrepende. E o fato também dele ser super modular, você colocar as prateleiras em qualquer altura, conseguir fazer várias personalizações, tem módulos em tamanhos diferentes, então assim, ele se encaixa perfeitamente em várias necessidades aí. Eu vou deixar no comentário fixado alguns links de sugestão de tipos diferentes aí de mini porta-pallet, para você dar uma olhada e ver qual que se encaixa melhor aí no seu setup, caso você queira trazer essa modularidade aí para você também. Eu vou ficando por aqui, falou, valeu e fui!